Beleza. Então, sejam todos bem-vindos à nossa terceira semana, né? Considerando que a gente... Quarta semana, mas a gente não teve aula no nosso recesso de carnaval. E agora a gente vai falar um pouco do ponto onde a gente parou, né? Antes de mais nada, só relembrar a todos que nossa live sempre vai acontecer a partir das 8 horas, certo? E toda semana a gente tem uma questão de frequência para ser respondida, para que você ganhe a sua presença, não tenha falta. Na semana passada, devido ao recesso, não houve essa questão de frequência para ser respondida. Essa semana você já tem que voltar lá no AVA e falar um pouco sobre isso. Tá? O professor, por enquanto, ainda não vai falar sobre atividade que vale nota. Isso vai acontecer nas próximas semanas. Atividade avaliativa, algo que a gente ainda vai comentar aqui, a gente ainda vai fornecer para vocês. Tá? Por enquanto, realmente é só questão de frequência. Eu não sei se alguém gostaria de aproveitar e ter alguma dúvida em relação à disciplina antes da gente começar a nossa aula, pessoal. Tem alguém que tem alguma... Professor? Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, chefe? Professor, a gente vai ter aula prática lá na faculdade ou só vai ser remoto mesmo? Vai ter aula prática, sim. Como a gente falou, a gente vai começar a ter aula prática em março. Né? Em março começam a liberação para os laboratórios. Né? Por enquanto Por enquanto não, né? A partir do próximo mês já está liberado. Né? Só que daí a gente tem um grande número de disciplinas que vai usar o laboratório, então a gente tem que ver exatamente qual vai ser a data. Mas em março, teoricamente, a gente já vai ter uma aula prática lá. Certo? Beleza, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula, né? O professor vai colocar aqui, compartilhar os slides. E a gente aqui começa da onde a gente conversou lá no finalzinho da aula da semana passada, da semana retrasada, né? A gente estava se dedicando aqui a esse nosso início de semestre à estrutura da bactéria, né? O professor explicou para vocês algumas semanas atrás de que nós temos dois tipos de célula. Existe aquele primeiro tipo de célula, que é o tipo que as bactérias são formadas, são as células procariontes. Células procariontes são células mais simples, né? Mas em compensação elas têm algumas estruturas que a gente tem que aprender agora. A gente tem essa imagem geral aqui, mostrando como a estrutura no todo de uma bactéria, né? Então a bactéria pode ser uma célula pequena, ela pode não ter núcleo, então o DNA dela fica disperso no citoplasma, enfim, tem muitas coisas que a célula bacteriana não tem. Isso não quer dizer que ela não tenha também as suas estruturas, né? E é o que a gente estava conversando na última aula. A gente, por exemplo, começou a falar da primeira grande estrutura que as bactérias têm, que é aqui esse contorno, essa parte externa da bactéria que nós chamamos de parede celular. É o que a gente pode ver aqui na imagem. A parede celular, ela é uma parede, né, um muro de proteína complexa que acaba tomando conta ali da estrutura da bactéria, que dá o formato e também impede que a bactéria exploda quando ela se alimenta, quando ela absorve água, por exemplo. Ou seja, dá formato e dá rigidez. A parede celular é algo muito importante porque a bactéria ela vai adquirir nutrientes, a bactéria vai eliminar substâncias e a parede participa disso também. Você pode observar essa fatia aqui, ó. Nós mostramos que a membrana plasmática, que é uma camada que está presente em todas as células, no caso das bactérias, fica por baixo. O que fica mais externo, realmente, é a parede celular. Você talvez lembre da aula de biologia celular em que toda célula tem a membraninha plasmática lá por fora, né? Acontece que, no caso da bactéria, a membrana plasmática não é a estrutura mais externa. Ainda assim, você tem a parede celular. O que é de relevante para a gente aqui lembrar da parede celular? O professor falou que existem dois tipos de bactéria, dois grupos, e cada grupo tem um tipo diferente de parede celular. Quando a gente começou a estudar microbiologia, há mais de 200 anos atrás, a gente percebia que quando a gente usava um kit de tintas, de colorações, as mesmas tintas faziam algumas bactérias ficarem na cor roxa, enquanto outras ficavam na cor rosa. Por que a gente tinha essa diferença? As mesmas tintas usadas deixavam umas de uma cor, outras de outra. O tipo de parede celular que as bactérias têm. A gente pode ver nesse slide aqui, ó, os dois grandes grupos de bactérias
classificadas pelo tipo de parede celular. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo as bactérias que ficam na cor roxa. Essas bactérias são as gram-positivas. E aqui do lado direito, as bactérias em rosa. Essas seriam as bactérias gram-negativas. Os mesmos tintas, os mesmos corantes usando, a gente pode discernir esses dois grupos. Por que isso, professor? O que acontece para que a gente tenha essas diferenças, né? Bom, as gram-positivas, elas têm uma parede assim, ó. Elas têm uma parede celular espessa, grossa, elas têm uma quantidade grande de um material proteico chamado peptídeo glicano, que é a substância que compõe, né, a parede celular. Você pode observar aqui a quantidade de parede celular é tão grande que é maior do que a própria membrana, que está em amarelo, a membrana plasmática. Tá? Enquanto isso, as gram-negativas, elas têm uma parede celular pequena. Vocês podem ver essa camada em laranja aqui, ela representa a parede celular. Perceba que a parede celular, essa camada em laranja aqui, não é tão grande comparado à gram-positiva. Porém, existe uma outra diferença que a gram-negativa apresenta. A gram-negativa, ela tem uma membrana externa, uma camada de gordura adicional, que fica ainda por fora. Essa parte superior aqui, ó, esse quadrado amarelo que está por cima. O que é isso aqui? Isso aqui é a membrana externa. Ou seja, a gram-negativa não apenas tem uma parede celular, como tem uma segunda camada ali de lipídios. É a membrana externa. A gente falou um pouco sobre a membrana externa na nossa última aula, lá no finalzinho. Né? O que a membrana externa tem de relevante, professor? Bom, a membrana externa ela é recheada de um gel, e esse gel é rico em enzimas e proteínas que tornam ela resistente a muitas coisas. Resistente, por exemplo, a substâncias químicas, resistente a antibióticos, por exemplo. Né? Então, você tem um tratamento para uma doença, mas se essa doença é causada por uma bactéria gram-negativa, é possível que o antibiótico que você vai usar para tratar essa doença não consiga funcionar contra a gram-negativa, porque ela tem esse gel chamado de periplasma, que é rico em enzimas de resistência. Então, a gente, por exemplo, até citou um caso na última aula, né? Então, uma pessoa tem diarreia bacteriana, por exemplo. A pessoa se alimentou de uma comida que está contaminada, uma bactéria, e ela está adoecendo agora. Febre, diarreia, emagrecimento. Bom, a gente vai ter que tratar essa pessoa. O que a gente vai utilizar para destruir uma bactéria? Antibiótico. Dependendo do tipo de antibiótico que a gente usa, se a gente fizer uma escolha ruim, uma má escolha, a gente não vai conseguir destruir a bactéria. Porque se a nossa gram-negativa, se for uma gram-negativa, tiver resistência a esse antibiótico, toda vez que o antibiótico penetra no periplasma, nessa membrana externa, ele vai ser inativado. Né? Eu poderia citar alguns antibióticos, como, por exemplo, as penicilinas. As penicilinas, elas já são famosas por não terem muita ação contra as gram-negativas. Por quê? Por causa do periplasma. Outra substância importante também, e que você tem ali na membrana externa, é algumas moléculas que são ligadas à superfície da membrana externa. Elas são chamadas, nome grande, lipopolissacarídeo. A gente tem aqui nesse desenho, mostrando para a gente uma sigla, o LPS. O LPS o que é? Lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo é uma molécula que a gram-negativa tem na sua superfície membrana externa. Toda vez que o sistema imune ele destrói essa bactéria, ela acaba liberando esses fragmentos na corrente circulatória e isso pode induzir febre alta e choque. Muitas vezes, quando chega uma pessoa com febre alta no hospital, por exemplo, um dos testes que se faz é a pesquisa de bactérias gram-negativas na corrente circulatória. Por que isso, professor? Bom, o LPS, quando a bactéria tem, ela pode liberar, e esse LPS é uma molécula que é capaz de aumentar a temperatura do corpo a níveis anormais, a níveis acima do esperado, né? Causando, por exemplo, febre alta. Então, esse LPS, o lipopolissacarídeo, ele também é chamado de toxina, endotoxina. Por quê? Ele funciona quase como um veneno, uma toxina, né? Aumentando a febre da pessoa, dando calafrios. A pessoa fica uma espécie de intoxicação. Mais ou menos isso. Tá? Então, você percebe
que, no final das contas, esse papo que a gente está falando, né, sobre a parede celular, não é pura decoreba. Isso tem uma importância muito grande para a gente entender um pouquinho a doença e também para a gente entender um pouquinho do tratamento, né? Dependendo do tipo de parede, se é gram positiva, se é gram negativa, você vai ter um tipo de tratamento ou outro. Né? A gente tem aqui, no próximo slide, uma diferença que o professor já mostrou, mas é importante a gente mostrar de novo. Né? Então, aqui, os dois grandes grupos, dependendo do tipo de parede celular. Primeiro, as gram positivas. Na coloração de gram, que é uma técnica que a gente vai fazer na prática, as gram positivas, elas se coram de azul. As gram negativas, elas vão se corar de rosa. Né? As bactérias gram positivas, elas ficam azul, elas têm uma maior concentração de peptidoglicano, ou seja, a parede celular delas é maior, mais grossa. Outro fato também é que elas têm as substâncias que a gente pode auxiliar para identificar qual tipo de bactéria a gente está falando. Os ácidos teicoicos. As gram negativas são um pouco mais complexas. Elas ficam rosa quando você faz a coloração de gram e elas têm uma parede celular mais fina, ou seja, uma menor concentração de peptidoglicano. Porém, elas têm uma estrutura adicional que é chamada de membrana externa. Membrana externa é aquela camada extra que a gente tem de lipídios. Tá? A membrana externa, ela é uma estrutura que é recheada com gel. Esse gel aqui, que é rico em enzimas de resistência, como, por exemplo, antibióticos. Outro fato também da membrana externa é que ela tem uma molécula ligada na sua superfície. É o LPS. O LPS a gente acabou de chamar ele como endotoxina. Molécula, por exemplo, que pode causar intoxicação nas pessoas. Tá? A gente, hoje, o professor não falou nenhuma novidade. O professor só revisou aquilo que a gente conversou na nossa última encontro, há 2 semanas atrás. Mas eu gostaria de aproveitar e perguntar se alguém tem alguma dúvida, se o que o professor falou agora não ficou claro. Aproveite, por favor. Tá tudo tranquilo ou alguém não entendeu o que o professor falou? Tá bem tranquilo, professor, para mim. Beleza, tranquilo, tá? Então, lembrando, né? Se alguém não estiver entendendo o que o professor está falando, pode usar o mural de recadinhos ali, ou pode falar, interromper o professor, né? O professor às vezes não vê quando a pessoa tá pedindo, levantando a mão, tem que apertar o botãozinho de levantar a mão, né? Às vezes o professor não vê porque está no slide, mas aí você pode dar um grito lá que a gente daí parte para onde a gente tem que tirar dúvida, tá? Beleza, então. Vamos continuar, né? Outra estrutura que a gente tem que relembrar rapidamente é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela não é uma novidade para a gente, né? É uma estrutura que todas as células têm e você já estudou isso em biologia celular, tá? O que é a membrana plasmática, professor? A membrana plasmática são os muros da célula. Se você, por exemplo, compara uma célula com uma fábrica, você pode falar que a membrana plasmática é os muros dessa fábrica, a portaria. Né? Ela é uma dupla camada de lipídios e, assim como um porteiro numa fábrica não pode deixar qualquer pessoa entrar, você tem que ter um registro, tem que anotar o horário que a pessoa entrou. Né? A membrana plasmática também tem essa inteligência. A membrana plasmática é uma camada que permite, que seleciona aquilo que entra ou aquilo que sai da célula. Então, a gente se refere, por exemplo, a alimentos, a gente se refere a gases que precisam entrar e sair da célula, a gente se refere à água. Né? A membrana plasmática acaba coordenando isso, esses movimentos. Né? Não poderia qualquer coisa entrar na célula, senão isso vai ser mortal para a célula. Né? Vai entrar alguma toxina, alguma proteína que vai danificar a sua estrutura. A nossa membrana plasmática, por exemplo, ela precisa que a gente tenha moléculas de glicose entrando ali. Precisa que a gente tenha moléculas de gás carbônico saindo da célula. Enfim, é uma regulação bem afinada. Tá? Ah, professor, então você está falando que a membrana plasmática das bactérias é exatamente igual à nossa? Não, não é exatamente igual. Os componentes químicos das bactérias geralmente são mais simples que os nossos, né? As duas células, tanto a nossa quanto das bactérias, têm membrana. Normal. O funcionamento é muito parecido. Agora, as substâncias químicas nas bactérias geralmente são mais simples, né? Por exemplo,
As bactérias não têm a presença de colesterol na sua membrana plasmática, né? A gente pode falar, então, que a versão delas é uma versão um pouquinho mais simples, certo? Mas as funções continuam a mesma coisa daquilo que você estudou lá na aula de biocélula. Aqui a gente tem, por exemplo, uma microscopia eletrônica, né? Mostrando aqui microscopia eletrônica, aquele microscópio mais sofisticado, né, pessoal? Que você consegue ampliar 10.000 vezes mais do que o microscópio óptico que a gente vai usar nas aulas práticas, né? E aqui você vê uma dupla camada, mostrando aqui a dupla camada da membrana plasmática. Ok? Perfeito. Aqui a gente tem o citoplasma de uma célula. Outra estrutura que a gente precisa conversar, né? Se você lembrar lá da organização de uma célula, organização básica, uma célula tem membrana plasmática, uma célula tem citoplasma e uma célula tem núcleo, né? Essas são as três estruturas principais de uma célula eucariótica. Aqui na micro, vocês perceberam que a gente está estudando outro tipo de célula, célula procarionte, né? Você já vê que a célula procarionte tem outras estruturas, né? Mas o citoplasma é aquela região interna da célula e que ali dentro você vai ter todas as estruturas que ela contém, né? Então o citoplasma é meio que o centro da coisa, né? Onde a coisa realmente acontece. Bom, o professor falou que as bactérias são células procariontes. Então, como célula procarionte, já tem aqui essa frase no slide, né? Elas não têm núcleo, não tem aquela estrutura redonda que acaba protegendo o material genético. O DNA, por exemplo, que é o material genético que configura, que determina as nossas células, ele não está protegido no núcleo, né? Como que está esse material genético, então? Ele está disperso, está solto no citoplasma. É o que a gente pode ver aqui, né? Você pode ver que essa mancha em branco que a gente tem aqui, nada mais é do que o DNA dessa bactéria. É o DNA que está disperso mesmo no citoplasma, que é todo esse conteúdo no interior aqui. Tá? O que uma célula bacteriana tem, professor? Bom, a gente falou que uma célula procarionte não tem estruturas, né? Isso não quer dizer que a célula seja totalmente pelada. Não, as bactérias têm coisas, né? Primeiro, você pode observar que o interior dessa célula parece que você tem uma TV estática ali, né? Parece que tem um monte de pontilhado, um monte de granulosidade ali. O que são esses pontinhos em branco e preto dentro da célula? Uma célula bacteriana tem uma grande concentração de ribossomos. Ribossomos são aquelas estruturas que você já estudou isso no ano passado, né? São aquelas estruturas que são responsáveis pela produção de proteínas. Né? Então, os ribossomos, eles são a nossa fábrica de proteínas na célula. Tá? Por que uma célula bacteriana tem ribossomos? Porque as bactérias precisam produzir proteínas toda hora. Então, elas não têm como não ter ribossomos. Né? Esses granulos aqui são milhões e milhões de ribossomos ali dentro. Né? As bactérias também têm grânulos que acabam guardando substâncias químicas para elas, nutrientes. São chamados de inclusões citoplasmáticas. Tá? De tudo isso que o professor falou, existe algo que é muito importante que você tem no interior da célula bacteriana, que é chamado de plasmídio, como está ali no finalzinho do nosso slide. O que são os plasmídios, professor? Bom, uma bactéria tem o material genético principal, que é essa estrutura que está aqui, esse DNA que está aqui de forma um pouquinho mais branca. Né? Acontece que esse não é o único pedaço de material genético, não é o único pedaço de DNA que uma bactéria tem. A bactéria, ela tem pedacinhos de material genético que ficam dispersos, ficam boiando, principalmente na periferia, né, na margem da célula. O que são esses pedacinhos de DNA, professor? Esses pedacinhos de DNA são pedacinhos extras que não são importantes para a bactéria no sentido da sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Ela não precisa ter esses plasmídios para sobreviver. Não é obrigatório. Mas os plasmídios, eles trazem vantagens seletivas para as bactérias que os possuem. É como se fossem algumas vantagens que a bactéria pode ter. O que é um material genético, professor? Eu não sei se vocês já tiveram genético, se vocês estão tendo. Eu acho que é uma matéria que vocês não tiveram ainda, certo? A gente está tendo agora, professor. Ah, vocês estão tendo agora, né? Ótimo.
Então, a gente pode estar no começo da disciplina, vocês não tiveram muita coisa ainda, né? Mas o que vocês já aprenderam, provavelmente, de material genético? O DNA, ele é uma substância química muito importante para a nossa célula, porque ele possui aqueles determinantes do nosso organismo, que são os genes, né? Os genes são estruturas que garantem, que determinam quem nós somos. Desde estruturas do nosso corpo, até mesmo características gerais, né? Então, o material genético é a nossa grande biblioteca. Ele possui informações que vão configurar a cor da nossa pele, textura do nosso cabelo, nossa tendência a ter doenças. É uma biblioteca que nos define, certo? Todas essas informações são um código genético que está presente no DNA. Tá? Teoricamente, todo o DNA que eu tenho dentro da minha célula vai ser um livro, vai ser um pedacinho de informação que vai poder ajudar eu a produzir alguma coisa. Né? Acontece que as bactérias têm o DNA principal, certo? Então aqui, essa fita que eu tenho aqui no meio da célula, ela tem informações para a bactéria produzir tudo que ela precisa, as coisas essenciais. Acontece que os plasmídios são pedacinhos extras. Né? São pedacinhos que, por serem extras, por serem só algo que muitas vezes está de sobra, né, está excedente, pode garantir vantagens para ela. Né? Eu vou dar o seguinte exemplo para você. Uma pessoa quer ficar milionária. Né? Então ela imagina que ela vai ficar milionária comprando o bilhete da loteria. Toda semana a pessoa compra o bilhete, certo? Bom, toda semana a pessoa perde. Né? A chance de ganhar é muito difícil, muito pequena. Um dia, ela resolve não comprar o bilhete. Ela resolve comprar 1000 bilhetes. Né? A gente não sabe se essa pessoa vai ganhar a loteria. Mas você concorda comigo que as chances dela ganhar a loteria aumentaram? Aumentaram exponencialmente. Né? Uma bactéria que tem pedacinhos extras de material genético não necessariamente vai ficar melhor. Mas as chances dela conseguir ter uma vantagem em cima das outras bactérias aumentam. Né? Então, eu vou citar alguns exemplos que a gente pode ter quando uma bactéria tem plasmídios. Né? Muitas bactérias têm plasmídios, ou seja, têm genes extras que garantem ela a ser mais resistente contra um determinado antibiótico. Algumas bactérias têm plasmídios, por exemplo, que fazem elas se multiplicarem mais rápido. Né? O tempo médio para uma bactéria dar origem a outra bactéria é 20 minutos. Existem bactérias que têm plasmídios que fazem ela se reproduzir em 17 minutos. Então, perceba que esses plasmídios podem fornecer o quê? Podem fornecer algumas vantagens para elas. Tá? O interessante é que, como a gente está falando de informação genética, muitas coisas que nós temos hoje, muitas transformações que a gente tem hoje na biotecnologia, são produzidas por plasmídio. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que hoje a gente tem plantas, a gente tem animais que foram melhorados geneticamente, certo? Existe esse termo que é um termo bastante usado hoje em dia, melhoramento genético, ou organismos geneticamente modificados. O que é isso, pessoal? Isso é engenharia, é esse trabalho que a gente consegue fazer com seres vivos, em especial com micróbios. A gente consegue tirar genes e a gente consegue fornecer genes que vão garantir propriedades novas a essa bactéria. Eu vou contar um caso que ilustra muito bem uma situação. Né? Antigamente, quando a gente tinha vazamentos de petróleo nos oceanos, a gente tinha ali impactos ambientais terríveis. Ainda tem. Eu falo como se fosse no passado, né? Ainda tem. Então, para você tinha um petroleiro que derramava toneladas de petróleo e acabava contaminando os oceanos, matando várias formas de vida, peixes, aves que dependem do consumo de peixe, né? Enfim. Como que a gente limpava o mar, professor? Era uma bagunça, né? A gente usa barreira de contenção, jogava produtos químicos que às vezes eram mais tóxicos que o petróleo, enfim, é uma bagunça. Com o passar dos anos, o que a biotecnologia começou a fazer? A gente pegou uma bactéria, que se chama Pseudomonas aeruginosa, né? E a gente colocou ali um plasmídio dentro dessa bactéria, por engenharia genética. O que é esse plasmídio? É um materialzinho genético que tem um gene chamado assim, coma petróleo.
Então, você modificou uma bactéria para quando você jogar ela no oceano poluído, essa bactéria vai conseguir comer petróleo. Olha que coisa interessante. É uma substância tóxica que, a princípio, nenhuma bactéria deveria comer naturalmente. Então, você tem, em questão de semanas, o uso de bactérias geneticamente modificadas para acabar consumindo aquele petróleo que foi destruído. Nossa, professor, que maravilhoso. Mas eu estava pensando, você pegou uma bactéria de fora e jogou no oceano. Isso não pode causar algum problema para o oceano? Jogar uma coisa que não é dali, ela vai comer o petróleo, mas qual é o impacto ambiental que essa bactéria pode ter ali agora? Isso é verdade. Então, o que a gente vai fazer? Além do gene do plasmídio comer petróleo, eu vou colocar um outro plasmídio para ela com o seguinte gene. Gene que faça a bactéria morrer em 3 dias. Então, você está colocando uma bactéria que vai comer petróleo e a gente, sacana, ainda colocou um gene para que esse bicho morra daqui a um tempo, para que não tenha impacto ambiental. Né? Isso só ilustra um dos vários exemplos que a gente pode ter com modificação genética de seres vivos. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que as plantas elas têm proteína para a nossa alimentação. Eu posso colocar na raiz das plantas bactérias que conseguem fornecer mais proteína para essas plantas. Tudo engenheirado geneticamente. Então você percebe que os plasmídios eles têm um papel muito importante para a gente ter vantagens para uma determinada bactéria. Tá? Algo muito problemático que a gente tem aqui é o seguinte, como o professor acabou de falar, né? Plasmídios que conferem resistência a antibióticos. Todo mundo aqui, antes mesmo de chegar na aula de microbiologia, já tinha ouvido falar desse papo de bactérias resistentes. Algo que a gente vai falar bastante aqui na nossa disciplina. Né? Bactérias resistentes a antibióticos. Qual é o grande problema disso, professor? Bom, as bactérias, então, se possuírem esse plasmídio, esse gene de resistência, elas já não vão mais ser destruídas como elas poderiam ser antes. Elas vão conseguir sobreviver ao tratamento. Qual que é o maior problema disso, professor? O maior problema disso é que as bactérias elas podem dar de presente seus plasmídios umas às outras. Não é só o homem que pode passar por trabalho de laboratório um plasmídio para uma bactéria. Uma bactéria pode dar de presente para outra o seu plasmídio. Né? Então você percebe que a troca genética ela pode fazer com que uma bactéria que é resistente a antibiótico torne outras bactérias também resistentes. Esse é o grande problema que nós temos hoje em hospitais. Tá? O controle para uma pessoa entrar, por exemplo, num ambiente controlado de UTI é rigoroso. Não pode qualquer pessoa entrar no UTI. Você tem que ter um horário específico, você tem que lavar as mãos, vestir jaleco, equipamento de proteção. Para quê? Para que você não possa alastrar bactérias que podem fazer trocas genéticas desse jeito. Se qualquer pessoa entrasse ali no UTI, a pessoa poderia sair com uma bactéria lá de dentro. Ou a pessoa poderia levar uma bactéria lá para dentro e aí alastrar genes de resistência a antibióticos. Isso, infelizmente, é algo muito sério. Né? As pessoas antigamente costumavam a ficar em hospital toda hora e as pessoas costumavam ir ao hospital como se fosse hotel, né? Então, a pessoa chega no quarto do hospital, pega o telefone, me vê aí prato X, me vê um hambúrguer e tal. As pessoas pensam que o hospital é um verdadeiro hotel de luxo, né? Não, o hospital é um lugar de gente doente, né? É um hospital que muitas vezes a pessoa entra e não sai. Muitas vezes a pessoa entra e fica pior. Né? O senhor não está fazendo uma propaganda contra os hospitais. Não. Isso aqui é só uma conscientização de que o hospital é um local que a gente tem que ter muita responsabilidade. Né? Cuidado com a vida do paciente, que é frágil naquele momento, e cuidado para que você não leve doenças do hospital para fora. Então, esse é o grande desafio que a gente tem no século XXI. E eu estou falando isso porque as bactérias apresentam ali um fator central nisso, né? Como evitar que bactérias resistentes a antibióticos não prejudiquem ainda mais a nossa sociedade. Isso é um grande desafio que a gente vai comentar nas próximas aulas. Tá? Se esse papo do plasmídio não ficou muito claro, não se preocupe, a gente vai repetir em outros contextos. Né? O que o plasmídio pode fazer para uma bactéria. Bom, outra estrutura bacteriana que a gente precisa comentar, outra capacidade que a bactéria tem, é a capacidade que algumas bactérias têm, não todas, né? Apenas algumas, de formar uma estrutura de sobrevivência. A gente tem aqui
dois grandes gêneros de bactérias, que é o gênero Bacillus e o gênero Clostridium. São dois gêneros de bactérias que podem causar doença. Né? O que acontece quando uma bactéria está no ambiente que falta água e falta alimento? A bactéria em pouco tempo vai morrer. A bactéria não é que nem você que tem grandes reservas de energia, gordura estocada, por exemplo, que pode sobreviver por um tempo. Não. A bactéria precisa toda hora estar se alimentando. Quando acaba a alimentação, a bactéria morre. Pouco tempo. Porém, esses dois gêneros de bactéria, as bactérias do tipo Bacillus e do tipo Clostridium, elas são bactérias que, quando você coloca elas no ambiente adverso, no ambiente com pouca alimentação, elas são capazes de se transformar, formar uma estrutura física que vai garantir resistência, longevidade a elas. Essas estruturas se chamam endósporos. Então você tem esses dois gêneros de bactérias que, quando você tem uma condição adversa, falta de alimento, por exemplo, elas vão se transformar, como a gente pode ver aqui no slide, olha só. Essas bactérias que têm esse contorno um pouco mais preto, parece aqui um palito de fósforo, né? Elas são aqui bactérias que estão formando endósporos. O que é endósporos? É uma carapaça que vai proteger as bactérias contra falta de água, falta de alimento, altas temperaturas e, em alguns casos, até a radiação. Ou seja, você tem uma bactéria que é uma bactéria sensível ao meio ambiente e, por algum motivo, como escassez de alimento, ela se transformou numa bactéria bastante dura, bastante difícil de matar. Por que eu preciso comentar isso aqui em aula? Né? Essas bactérias aqui têm uma relevância muito grande na área de alimentos. Existem alimentos, por exemplo, que você pode contaminar com endósporos. Uma vez você consumindo esses alimentos, você vai oferecer um grande risco à sua saúde. Existem alguns alimentos que você já deve ter ouvido falar que são muito perigosos de você ingerir. O senhor está falando, por exemplo, de palmito que não é fiscalizado. Palmito que a gente tem ali de uma procedência legal. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que você, dependendo do lugar que você compra palmito, isso pode ser perigoso. Né? Por que é perigoso, professor? Tem alguns alimentos que têm contato com o solo que pode estar contaminado. Alguns alimentos, como por exemplo a indústria de enlatados ou a indústria do palmito, quando você se alimenta com esse produto contaminado, o que vai acontecer? O endósporo vai cair no teu estômago, né? E ele vai induzir, como o teu estômago não vai conseguir, né, quebrar ele, não vai conseguir destruí-lo, né? Essa bactéria ela tem um potencial de causar uma doença chamada botulismo. O que é botulismo? Botulismo é quando você acaba tendo uma bactéria dessas, forma endósporo, e que acaba invadindo ali o teu sistema nervoso. A pessoa ela vai morrer de paralisia, uma doença bastante terrível, né? A indústria dos enlatados, ela sofre com isso porque no processo de produção de carne enlatada, ou até mesmo embutidos, né, que são enlatados, você tem risco ali de ter contaminação por esses endósporos. Né? Adianta você cozinhar o alimento? Adianta eu pegar uma carne que está contaminada com endósporo e cozinhar? Não. Você precisaria de uma temperatura tão grande que você vai até destruir o alimento nesse processo. Né? Então acaba não sendo muito próprio para consumo. Tá? Existem alguns alimentos na indústria de enlatados que você tem esse risco de ter contaminação por endósporo. O que você tem que fazer, então, para evitar comprar um alimento contaminado por endósporo? Primeiro, comprar alimentos que tenham o selo de inspeção da vigilância sanitária. Todo mundo já deve ter visto um alimento que tem aquele carimbo, né, chamado inspeção, ou CIF, Serviço de Inspeção Federal. O que é isso? Isso mostra que um grupo de profissionais da saúde inspecionou aquela fábrica, que ele investigou, né, que ele vigiou os processos de produção, de qualidade, de higiene e que garantiu que aquele produto está pronto para consumo. Né? Às vezes, quando a gente compra um produto de procedência duvidosa, um produto, por exemplo, uma fábrica que não tem inspeção, né, uma produção clandestina, muitas vezes você pode ter esse risco aí de adquirir um alimento. Tá? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que não é muito bom lá no supermercado você comprar alimento enlatado que está amassado. Você pegar uma lata que tem um amassado, uma lata que está estufada, né? Ah, que bonitinha essa lata estufada, né?
tá redondinho, vou levar para cá. Não faça isso, né? A lata está estufada por um motivo. Ali dentro tem uma bactéria que produz gás e deformou a lata, deixou ela gordinha, né? Não é fofinho isso, é mortal isso, né? Existem também alguns alimentos que não é aconselhado você dar para crianças, também pelo risco de ter endósporos. Isso não pode, né, oferecer saúde à criança. Então, por exemplo, você já ouviu falar que não dá para você dar mel para crianças abaixo de 2 anos, né? Então, tem mãe que gosta de colocar um pouquinho de mel para criança, é doce. Você não pode dar mel para crianças abaixo de 2 anos, por quê? Risco de passar endósporos para a criancinha, botulismo, né? Então, perceba como a situação é complicada. A gente tem bactérias que podem ser transmitidas por alimentos que não foram bem produzidos, né? Aí começam os surtos. A gente está hoje passando por uma pandemia, então é bem fácil você entender a importância da saúde comunitária, né? Mas até pouco tempo atrás, as pessoas não ligavam muito para isso. A gente teve, há uns 4 anos atrás agora, no município do interior do Paraná, Palmeira, a gente teve algumas mortes por botulismo. As pessoas foram no mercado, compraram uma lata de ervilha, algumas latas de ervilha, né? Que estavam com a bactéria do botulismo e as pessoas morreram. Né? Eu não lembro quantas, foram poucas, mas uma pessoa que tinha morrido de botulismo já é muito grave, certo? Veja os riscos que as bactérias têm ligados às suas estruturas. Né? Bom, e a gente está falando aqui nessa aula de estruturas bacterianas, e agora a gente vai começar a falar sobre algumas estruturas, algumas pecinhas que se ligam na parede celular das bactérias que vão garantir muitas vantagens a elas. Né? A gente tem aqui, por exemplo, uma estrutura bacteriana que se chama cápsula. O que é cápsula? Tem algumas bactérias que conseguem produzir uma camada de muco, uma camada de viscosidade ao redor da sua parede celular. O que importa, professor, uma bactéria produzir essa tal dessa cápsula? Né? Uma bactéria que produz essa camada de muco é uma bactéria que vai conseguir fugir, ela vai conseguir não ser destruída pelas células de defesa, as células do sistema imune. Né? Então, a gente pode ver aqui nesse slide, olha só, o que vocês podem observar? Primeiro, eu pergunto para vocês, essa bactéria aqui é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa? Alguém responda para mim aí, por favor. Gram-negativa? Gram-negativa? Não. Rosa? Obrigado por responder, né? Não deixar o professor no vácuo, Gary. É o seguinte, ela é uma bactéria gram-positiva, tá? Eu entendo você ter respondido gram-negativo, né? Porque a interpretação de cor acaba sendo um pouco subjetiva às vezes, né? Essas bolinhas que a gente tem aqui, ó, elas são, então, bactérias, são cocos, tá? Lembra que a gente pode ter bactérias em formato de cocos e em formato de bacilos, né? Elas são roxas. Quando a bactéria é rosa, ela vai ser um rosa mais clarinho, né? Não tem como vocês saberem isso agora, porque vocês ainda não têm experiência, sensibilidade de aula prática para já conseguir entender, né? Mas essa aqui é a bactéria gram-positiva, ok? Cocos gram-positivos. O que vocês podem perceber aqui nessa foto? Vocês estão percebendo que ao redor das bolinhas roxas eu tenho um espaço transparente? Eu tenho um espaço branco? O que é isso aqui? Isso aqui é a cápsula das bactérias. A gente tem aqui uma camada de muco que é tão viscosa que o corante ele não consegue penetrar. Então você fica com esse espaço que parece ar ao redor, né? A bactéria parece estar com uma áurea em volta dela. Isso aqui é essa camada de muco que essa bactéria tem específico aqui possui, né? Qual que é o problema dessa cápsula aqui? Essa camada viscosa, primeiro, ela garante que a bactéria grude mais em epitélios, por exemplo, epitélio respiratório, e garante também que ela seja mais dificilmente destruída pelas células do sistema imune. Existe uma doença que é a pneumonia. A pneumonia é causada por uma bactéria chamada de Streptococcus, né? A bactéria que causa pneumonia, uma das bactérias, né, que causa pneumonia, ela é difícil de ser destruída pelo sistema de defesa. Por que ela é difícil? Ela tem cápsula. Então, a questão da pessoa ter dificuldade de respirar, produzir bastante muco, né, ter dificuldade em limpar o pulmão pelo sistema imune, se dá pelo fato dela ter cápsula. Então, geralmente, bactérias patogênicas do sistema respiratório, eles têm essas dificuldades porque, na verdade, elas têm essa camada de
muco, ok? A cápsula. Outra estrutura que a gente tem aqui, ligada à parede celular, são os flagelos. O que são os flagelos, professor? Os flagelos são filamentos longos, fios de proteína que nós temos ligados à parede da bactéria. Você pode observar aqui nessa foto, a gente tem algumas bactérias aqui que tem um flagelo, bactérias que tem 2, bactérias que têm um tufo de flagelos, como aqui, e até mesmo uma bactéria com barba. Olha só como flagela essa bactéria tem aqui. Né? O que o flagelo faz pela bactéria, professor? O flagelo é um filamento de proteína que ele é capaz de conferir mobilidade à bactéria e também a bactéria poder se aderir melhor a epitélios. Né? Você pode observar que essa bactéria, quando ela tem essa proteína ela tem atividade. Ela é como se fosse um rotor de lancha, por exemplo, e vai propulsionar a bactéria para frente. Né? A gente tem esse desenho aqui que nos permite entender um pouquinho como funciona. Olha só. A bactéria, ela, com movimentos de rotação, ela consegue uma propulsão em direção a algo. Tá? A gente tem que estudar as bactérias sobre um ponto de vista científico. Né? Às vezes a gente gosta, por exemplo, de quando a gente está estudando o corpo humano, quando a gente está estudando aqui as matérias da saúde, a gente tem o costume de robotizar as coisas. Né? Então o professor está falando assim que a bactéria ela é capaz de se mover. Dá a impressão que a bactéria tem uma inteligência, né? Que, eu vou para lá. Não, agora eu vou para cá, vou voltar. Não, a bactéria não escolhe, né? Ela não decide para onde ela vai. Tipo você. Eu vou hoje caminhar num parque. Hoje eu vou correr na rua. Não. A bactéria, ela tem um sentido. A bactéria, ela vai usar o flagelo quando ela está se alimentando e ela sente que tem uma substância química que ela se alimenta que tem uma concentração maior em algum lugar. Ela vai seguir o que a gente chama de gradiente de concentração. É uma atração química que os receptores que ela tem na parede celular vão sentir em relação a uma substância. Se ela sente, por exemplo, que tem uma concentração de açúcar, portanto, de alimento, em uma região distante dela, ela vai ter um impulso, ela vai ter uma acessibilidade química para usar esse flagelo para que ela consiga, como se fosse um parafuso, se deslocar até lá. Né? Então, ela vai seguir como um detetive. Pistas de um suspeito, pegadas de um criminoso, em direção ao criminoso, ou seja, em direção ao açúcar. Né? Então, professor, e daí? O que importa saber que uma bactéria tem um flagelo? Tudo bem, você falou que a bactéria vai se movimentar. Né? Mas, na prática, isso tem alguma importância para a área da saúde, por exemplo? Tem uma grande importância. Uma bactéria que tem flagelo é uma bactéria que não vai se contentar em ficar parada. A gente pode dividir as bactérias, então, em bactérias que têm flagelo, portanto, são móveis, de bactérias que não têm flagelo, portanto, são imóveis. Quando falta alimento para uma bactéria que é imóvel, ela vai morrer. Não tem o que ela fazer, ela é imóvel. Sem flagelo, ela não tem como ir de um lugar para o outro. Agora, quando você tem uma bactéria com flagelo, é uma bactéria que, quando acabar o alimento naquela região, ela tem condições de migrar para uma região que possui alimento. E, infelizmente, isso acontece no nosso corpo. Nós temos, por exemplo, aquelas bactérias que causam doenças intestinais, infecções intestinais, e que, se elas sentirem que no intestino está acabando o alimento, e elas podem se aproveitar de mais alimento em outra região do corpo, elas vão fazer isso. Elas vão fazer aquilo que a gente chama de invasão de outros espaços do corpo. É comum, por exemplo, uma pessoa que tem uma bactéria bem perigosa, a salmonela, uma vez no intestino, a bactéria não vai se dar por satisfeita. O que ela vai fazer? Ela vai invadir outros espaços do corpo. Então ela vai poder passar, por exemplo, para o espaço extraintestinal. Ela vai poder passar para a corrente circulatória. Ela vai poder passar para o baço. Vai poder passar para o fígado. Né? Ela vai sair do intestino, que ela já estava causando bastante prejuízo, e ela vai causar o que a gente chama de infecção generalizada. Vocês já podem ter escutado um termo que é chamado de sepse. O que é sepse, professor? Sepse é quando você tem uma infecção generalizada. A bactéria, não satisfeita de infectar o local, ela vai invadir outras regiões, como, por exemplo, a corrente circulatória. Uma pessoa que tem sepse, tem infecção generalizada,
Uma pessoa que deve ser internada com urgência. E é uma pessoa que tem que receber um tratamento pesado. Para quê? Para que você consiga eliminar a bactéria do corpo inteiro. Uma vez tendo acesso à corrente circulatória, essa bactéria vai ter acesso a vários espaços, todos os órgãos que a pessoa tem. Isso é algo grave e que, infelizmente, muitas pessoas na UTI acabam morrendo. A sepsia é uma das causas mais comuns de morte em UTIs, principalmente por idosos. Né? Então, veja a importância de uma aula como essa, né, pessoal? Você está no comecinho do curso de farmácia, né? Você pensa assim, essa matéria aqui é uma matéria muito básica, né? Uma ferramenta ali muito básica para eu conseguir chegar até o final. Não, isso aqui é uma matéria muito importante. É a partir daqui que você começa a entender como funcionam as doenças, né? Boa parte das doenças que a gente tem hoje são doenças infecciosas. São doenças como essa que podem causar a morte de uma pessoa. Né? E a última estrutura que a gente tem aqui para estudar na aula de hoje são estruturas que a gente chama de fímbrias ou de pires. O que são essas estruturas? Bom, elas também são filamentos de proteína, também são pontes, né? A bactéria tem esses fios de proteína, e que nesse caso aqui, a bactéria vai usar para transferir material genético. Você pode ver nesse desenho aqui que a gente tem duas bactérias. Elas estão formando uma ponte entre elas. Você tem aqui ó, um link. O que é esse link, essa corda que se formou entre elas aqui? Isso aqui é uma fímbria. A fímbria é uma estrutura que algumas bactérias têm e que vai servir como um USB, um cabo USB. Né? Você pode, por exemplo, com um cabo USB, transferir arquivos de um computador para o outro. Né? A bactéria também pode transferir arquivos de uma bactéria para outra. Qual é o nome desse arquivo? Plasmídio. O que a gente estava falando no começo da aula. Lembra que o professor falou que uma bactéria pode dar material genético de presente para outra? Então agora a gente pode dar nomes aos bois. A gente sabe exatamente o que está envolvido aqui. Né? Os plasmídios são esses filamentos de proteína que a bactéria vai usar como se fosse um cabo USB para conectar duas bactérias. Para que serve essa conexão, professor? Transferência de DNA. Qual DNA? Plasmídios. Quando você vai, por exemplo, no hospital, na UTI, você tem ali na UTI várias bactérias que podem transmitir doenças. Bactérias patogênicas. Essas bactérias podem ser sensíveis a antibióticos ou não. Eu posso, quando eu vou visitar uma pessoa na UTI, se eu não tiver uma higiene adequada, se eu não fizer uma higiene, uma asepsia com álcool gel, lavar minhas mãos com água e sabão, o que eu posso fazer? Eu posso transferir bactérias que têm fímbrias e bactérias que têm plasmídios de resistência a antibiótico para a pessoa doente. Então, se eu tiver um contato com a pessoa doente, um contato incorreto, por exemplo, né, eu coloco as mãos na boca, no nariz dela, contato, por exemplo, de um paciente, de um parente que está se visitando, se eu tenho essa bactéria, não higienizei minhas mãos corretamente, o que eu posso fazer? Transmitir bactérias que vão fazer troca genética. A partir desse momento, eu tenho uma bactéria que, além de ser patogênica, ela pode ser resistente, porque recebeu plasmídios de resistência do meu corpo. Então, olha que complexo que pode se tornar a relação de saúde que a gente tem, né, pessoal? Essas estruturas aqui, que o professor citou na aula de hoje, elas não são todas presentes nas bactérias. Tem espécies que apresentam uma, tem espécies que apresentam outras, tem espécies que têm todas essas estruturas, né? O que eu digo para vocês, para a gente resumir aqui o recado final da nossa aula, é que bactérias que apresentam essas estruturas, elas têm vantagens seletivas. Quanto mais estruturas elas tiverem, maior a chance delas poderem causar uma doença. Certo? Pessoal, a aula de hoje é uma aula grande, é uma aula complexa, né? O senhor não quer, assim, ficar falando muitas coisas além disso, porque já está complexo o suficiente. Eu queria dedicar esse momento final a tirar dúvidas, a comentários. Fique à vontade. É meio difícil ficar alguma dúvida, assim, professora. Eu acho que é a matéria que a gente mais entende, pela maneira que o professor explica, assim, é bem difícil ficar dúvida. Pô, que Pelo bom. menos é o que eu fiz. Que bom. Fico muito feliz. Né? É interessante o seguinte,
caso vocês tenham curiosidade, a microbiologia é uma matéria que é grande, então dá para você trazer muitas coisas de fora, né? Eu digo para vocês assim, se vocês tiverem sempre alguma coisa interessante, alguma dúvida de fora, podem aproveitar para pedir para o professor explicar, né? Se houver algo que vocês queiram perguntar, e vocês têm vergonha de perguntar durante a live, né, em público, vocês podem usar também o e-mail do professor Bruno, como a gente já falou, né? Eu até coloco aqui. Eu vi que alguém fez uma pergunta, eu já vou responder essa pergunta, né? Só vou escrever aqui, ó. bruno.gavinho@uniandrade.edu.br. Esse é o e-mail do professor, né? Se tiver alguma coisa que você queira explicar, que o professor explique novamente, aí você pode pedir. Tá bom? Responder a dúvida aqui do Guilherme. Professor, no caso de cianobactérias, elas são gram-negativas? Guilherme, uma ótima pergunta, né? Essa divisão que a gente faz, gram-positivo e gram-negativo, são divisões que a gente geralmente faz para bactérias de origem médica, para bactérias do corpo humano. Tá? Cianobactérias são bactérias de ordem ambiental. Algumas pessoas nem encaram elas muito como bactéria, né? Apesar de serem bactérias. Mas no caso, elas, você pode até deixá-las coloridas com esse corante, mas ela não tem essa divisão, né? A gente geralmente usa essa divisão gram-positiva e gram-negativa para bactérias de ordem de saúde, de ordem médica, certo? Mas você pode usar corantes para pintar elas, né? Mas elas não vão entrar muito nessa classificação, não. Por não causarem doença. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo bem, então. O que vocês têm de missão para fazer, então? Quem não assistiu a live, naturalmente, né? Tem uma semana para assistir a live. As pessoas que estiveram aqui, as pessoas que vão assistir o vídeo, tem que fazer a questãozinha de frequência para você ganhar a nota, certo? Você ganhar a presença, né? Que você não faltou essa semana, tá? A gente vai começar a falar de trabalhinhos que valem nota a partir das próximas semanas apenas, bom? Em todo caso, senhor, então, desejo uma ótima semana para vocês, bons estudos, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Beleza, professor. Boa semana. Muito obrigado, professor. Até mais. Se cuide.